Olá, meus queridos alunos do segundo ano do Colégio Novo Éden! Aqui é o professor Igor de Geografia e hoje vamos dar continuidade ao conteúdo do terceiro bimestre. E o tema de hoje será Impactos Ambientais Urbanos e Alternativas Sustentáveis. Então, bora lá! Professor, que vem a ser impactos urbanos? Urbanização, né? Ela se intensificou a partir das atividades industriais, né? A partir das revoluções industriais, que passou a atrair muitas pessoas do campo, né, a migrar em, para as cidades, né, em busca de melhores condições, né? A concentração fundiária, a mecanização do campo também foram outros fatores que contribuíram para o êxodo rural. Acontece que a grande concentração de pessoas nas cidades é, o- a- acabou desencadeando alguns problemas que eu posso citar aqui para vocês, que é a produção do lixo, né? Uma vez que aumentou o consumo por conta, né, do que o homem está cada vez mais exigente e o avanço, né, da área tecnológica na área da produção, aumentou a produção, né? Produtos estão circulando cada vez mais, porque isso em virtude do crescimento da população, aumenta a demanda por produtos. Aumentando a demanda por produtos, aumenta também a demanda da produção do lixo. E o lixo é um problema crônico das grandes metrópoles. Você pode observar não só nas grandes metrópoles, já é possível ver grandes cidades, cidades médias já sofrerem com esse problema, tá? Isso em virtude, né? Então, do avanço do comércio, avanço da produção, avanço do consumismo, e aí falta de planejamento urbano, né, para conscientizar a população quanto a essa prática, né? Que essa prática ela é totalmente prejudicial, né? Ela prejudica muito o meio ambiente. Então observe, né, o descaso. Pessoal, aqui temos um outro fenômeno ligado também à ação antrópica, ação do homem, em que ele acaba alterando o ciclo hidrológico através de perfurações de poços, explorações subterrâneas, tá? Essas atividades, elas aceleram o processo de subsidência urbana. Então, o que que seria a subsidência urbana? É você extrair minério, extrair a água e alterar, né, a compactação do solo, né, a compactação do que está abaixo da superfície. E aí perde, né, densidade e aí acaba causando crateras, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um slide de uma pequena subsidência urbana, tá? Uma pequena craterazinha, se é que existe esse termo, não, um buraco, tá? Significativo aqui nesse caso. Aqui já é uma cratera, tá? Uma cratera já pode se utilizar essa nomenclatura, né? Esse termo, porque observe que ele já não é um buraco, né? Já é algo bastante substancial, né? Observe que tem um carro ali já desmoronando. Isso é com certeza por conta, né, da alteração do material que fica, né, no subsolo ali, né? O homem ele retira muito material, né? Ele mexe muito e aí favorece, né, a erosão, processos erosivos. Então observe, né, nessa dinâmica como é que funciona então o sistema. Na exploração do gás, né, e do petróleo, né, nas condições naturais é de uma maneira, né? A mineração é de outra maneira. A erosão dos solos pelo calcário, já por elementos naturais, como a dissolução da água, né, na rocha, ela dilui a rocha, já ocorre também de uma outra maneira, e assim por diante, tá? E temos também a exploração de águas subterrâneas, né? O homem ele utiliza muito das águas subterrâneas,
seja ali para abastecer né, o consumo doméstico ou o consumo industrial. Ele promove, né, perfuração de poços e às vezes ele promove perfuração de poços, né, em lençol freático e inclusive lençol, né, artesiano, né, que são, podemos citar ali o que formam, né, esses lençóis artesianos formam os aquíferos. Quando você polui um corpo hídrico desse volume, você acaba contaminando várias regiões ao seu entorno, né, e muitas que utilizam dessa água para consumo. Pessoal, a erosão nas encostas é tradicional, né? A retirada da cobertura vegetal em áreas íngremes, né? Essas áreas acidentadas, né? Podemos dizer, é, associado à urbanização, geralmente as casas, né, moradias, elas acabam sendo construídas nesses relevos, né? Nessas áreas de relevo acidentado. Não pode construir casas nesse tipo de relevo, né? Existe, né, uma lei protegendo essas áreas, justamente por conta, né, do perigo de um movimento de massa, né, de um deslizamento de terra. E o que acontece? Essas áreas, né, que a gente pode chamar aí de fundo de vale, eles acaba ocorrendo a construção de muitas submoradias, né, subhabitações, ou então moradias em áreas irregulares, tá? Popularmente dito. E essas ocorrências são mais comuns na periferia das cidades, chamamos de moradias irregulares, em áreas de relevo acidentado. Ok? Erosão nas encostas, basicamente é isso. Movimento de massa, né? Na, no livro de geografia atual, a gente podemos chamar, né, não só de movimentos de massa, não, movimentos de rigolito, né, ou sedimentos ocorrem justamente, né, por conta, né, dessa inundação, chuvas torrenciais muito concentradas em uma determinada região. Ocorre muito em regiões serranas aqui no Brasil. Minas Gerais, né, possui muitas encostas, muitas serras e muitas área urbanizada, né, muita área urbanizada nesse tipo de terreno. Então, consequentemente, ele é com um saldo muito negativo para a vida humana, uma vez que toda vez que ocorre um deslizamento de terra nessas áreas urbanas, a gente ouve falar aí no noticiário que ocorreu mortes também, que é uma notícia trágica. Soma de fatores pode terminar em tragédia. Soma de fatores, pessoal, é desmatamento e moradias irregulares nessas áreas, né? Aumenta a sobrepeso ali, a sobrecarga. Quando você retira a cobertura vegetal de uma área, né, de encosta, você está tirando toda a raiz que atua de uma maneira, né, a proteger esse solo dos processos erosivos. Processos erosivos que a gente pode dizer aí, grande concentração de água, tá? Tá inundando ali, tá encharcando o solo, e se tiver desprovido de cobertura vegetal, ele acaba deslizando, né, sobre uma rocha, né? Ali embaixo tem uma rocha, e aí enquanto não encostar essa lâmina de água com a rocha, né, tudo que tiver em cima ela tá inundada, né? Tá deslizando. E nessa imagem aí, observe como é que está ocorrendo o deslizamento. Provavelmente essas casas, né, essa próxima fileira de casa vai abaixo. Né? Por quê? Porque não há, né, como a gente pode ver, algo que esteja sustentando esse solo, né? Ele está totalmente desprovido de cobertura vegetal. Então, existe uma grande probabilidade de que
a sobrecarga, né, o peso, né, acabe, né, promovendo através da força gravitacional ali mesmo esse deslizamento de terra, né? O que tiver em cima. Pessoal, e falando de impacto ambiental nas cidades, o lixo urbano também é outro problema que as entidades, né, que o poder público acaba tendo que enfrentar, é muito em decorrência, né, desse consumismo, né, desse consumismo desenfreado, a produção de lixo, de descartáveis, né, muito em virtude da própria economia, né, que exige, né, que você utilize mais embalagens, porque a produção de embalagens gera economia, tá? Gera lucro para as empresas. Então, o aumento populacional nas cidades, aliado a uma sociedade extremamente consumismo, faz gerar vários problemas ambientais. Lixo urbano, a destinação desse lixo, tá? E alguns lixos específicos, que a gente pode citar ali, lixo radioativo, os lixos especiais, o lixo hospitalar, principalmente, né? O lixo hospitalar é um problema, né? Porque uma vez que ela pode proliferar doenças, né? E no despejo inadequado dela, por exemplo, em cursos de rios, não pode ser manipulado ou manejado de forma inadequada. Tem que ser separado de forma correta, incinerado e todo o procedimento correto. Pessoal, problemas ambientais causados pelo lixo, então contaminação do solo e da água pelo chorume. O chorume é o líquido, né? É a forma líquida do lixo. O mau cheiro do lixo em decomposição. Então temos ali os decompositores, né? Então essas bactérias anaeróbicas, elas vão fazendo o trabalho delas, né? E vai liberando o odor, né? Conforme elas vão eliminando, né, o lixo, vai liberando também um mau cheiro. O aumento do número de incêndios causados pelos gases gerados pelo lixo em decomposição. Tá, então está sendo liberado gases. Então por isso que é necessário que haja, né, todo é, canos, né, possam ser instalados, né, para que possa haver a liberação desses gases, para que eles não fiquem concentrados ali, né, porque isso daí pode gerar até explosões, né? São coisas imprevisíveis quando se lida com gases, né? Principalmente um grande volume de gases. Deslizamento de encostas, né? Como já foi dito ali, já vimos isso. Assoreamento de mananciais. Então, quando você está jogando lixo nos rios, você está diminuindo a profundidade dele, né? Automaticamente diminui a velocidade desse rio e da vazão. E pode promover também, com a diminuição, né, da velocidade desse rio, você pode também diminuir, né, a capacidade dele de purificar a água, de infiltrar, né, de drenar essas águas de uma região para outra. E também a outra coisa que pode causar problemas por um rio é você retirar a cobertura, a mata-galeria, né, essa mata ciliar que fica próximo, né, do leito do rio, próximo das margens do rio. A retirada dessa cobertura vegetal, você automaticamente você está expondo esse solo aos agentes erosivos. E aí o que acontece? As margens desse rio acabam cedendo e que também diminui a profundidade do rio. Então, não só o lixo, mas a própria margem do rio pode ceder, causando diminuição da profundidade e tudo aquilo ali que foi dito, né? Diminuição da velocidade do rio, enfim. Enchentes. Então, quando você impermeabiliza, né, em áreas urbanas, totalmente impermeabilizado o solo, você diminui consideravelmente a capacidade de absorção dessa água.
E aí essa grande lâmina de água ela vai se formando nas áreas mais superficiais. E esse escoamento superficial ele vai aumentando, vai aumentando o volume de água que vai ocasionando enchentes, né? Se houver rios urbanos, esse pode se agravar ainda mais, né? Então, bairros inteiros podem alagar por conta dessas enchentes e estragam na paisagem, consequentemente. Pessoal, já vimos aqui então, né? Falando um pouco dos lixos, existem vários tipos de lixo. Alguns, eu sei ali, principalmente o lixo espacial, não é muito comum, mas em alguns países sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, ou na Rússia, em alguns países que tem muito, né, trabalha muito com esse tipo de material. Mas o restante é muito comum, tá? Lixo domiciliar, comercial, industrial, lixo público. O radioativo também é específico, provém então de atividade hospitalar e também, né, de indústria que utiliza, né, o urânio, né, principalmente, né, a indústria nuclear. Não é muito comum, assim como o lixo espacial. Mas o lixo eletrônico é muito comum e causa muito dano, tá? Tem elementos na eletrônica ali que são de difícil decomposição, né, pelo meio ambiente e leva muito anos, né, para se decompor, milhares de anos, talvez. Pessoal, que mais? Pilhas é um problema, tá? O lixo especial, esse tem que ser bem criteriosamente. Tem que haver um controle desse tipo de lixo, tá? Para saber qual é o destino dele, se o destino dele realmente é apropriado. Pilha, porque pilha, professor, pilha, bateria, insumos agrícolas, fertilizantes, pessoal. Fertilizante é um problema se for de escoado, né, para um rio. E isso ocorre muito, né? Ó, é o que polui mais os rios, né, hoje em dia. É a atividade agrícola onde fertilizantes e agrotóxicos, defensivos agrícolas, através, né, da erosão ali, é, boa parte, né, dessas fertilizantes vão ser transportados, né, por lâminas superficiais de água para esses cursos, né, de rios, né, para esses cursos. Pessoal, falando ali então do lixo hospitalar já foi dito, é um problema. E o chorume, né, pessoal, que é esse líquido viscoso preto, um líquido proveniente, né, da decomposição do lixo em forma líquida. Temos os gases que são liberados também através da decomposição do lixo, uns gases ali, o de enxofre, gás metano, o próprio gás carbônico como um todo, né? São gases de efeito estufa, né? Promovem impactos na atmosfera e no ar que respiramos, e além do aquecimento global, tá? E outros problemas, né, urbanos, por exemplo, resíduos sólidos urbanos coletados por dia no Brasil em toneladas. Observe a diferença, né, a disparidade da região sudeste com as demais regiões, porque é a região mais densamente urbanizada. Existe uma concentração populacional muito maior na região sudeste em comparação com as demais regiões do Brasil, né? Então, esse adensamento populacional é a razão da industrialização ser muito concentrada nessa região, as atividades industriais, né? A razão dessas cidades, né, as maiores cidades estar concentradas, né? O consumo nessas cidades é maior em relação às demais. Então, só na região sudeste a gente tem maior concentração de toneladas de resíduos, né, de lixo sendo, sendo coletados por dia do que todas as demais regiões juntas como um todo, né? Ainda perdem para a região sudeste na produção de resíduos. Pessoal, se todo mundo reciclasse o lixo, nós estaríamos devolvendo, né, para a natureza aquela matéria-prima sem causar danos significativos, né?
Por que isso, professor? De que forma? Você reciclando, por exemplo, você pode gerar oferta de emprego. Existem empresas que trabalham com reciclagem de lixo. Por exemplo, você pegando a matéria, separando do plástico, o metal, e outros, né, lixo orgânico, você pode utilizá-los novamente para produzir um novo produto, tá? E você pode também utilizar, por exemplo, se você fizer a limpeza, né, urbana, você pode estar contribuindo com o meio ambiente de outras maneiras. Por exemplo, diminui a proliferação, né, de insetos, né, de doenças, né, concentração de ratos e baratas na cidade. E automaticamente você diminui, né, com gastos em tratamento de doenças, que pode investir em outras áreas. Contribui com a limpeza da cidade e conservação do meio ambiente. Contribui com o lixo reciclado, pode dar origem a outros produtos e o lixo reciclado pode gerar energia. Pessoal, como existem uma corzinha aqui para cada tipo de lixo, tá? Então é interessante. Lixo, aterro e aterro sanitário. É bem simples esse conceito, pessoal. Lixo exposto a céu aberto. Lixo controlado, o solo até recebe algum tipo de cobertura, eles jogam terra ali para diminuir o odor, enfim, mas o chorume e os gases acabam sendo devolvidos para o meio ambiente, poluindo o meio ambiente, tá? De maneira considerável. Já o aterro sanitário, esse sim se preocupa com o meio ambiente, né? O solo ele é impermeabilizado com uma manta. Essa manta é que impede, né, que o chorume acabe se infiltrando no solo, né? E existem ali tubulações, né, tubos ali para que o gás também não fique concentrado, né, no subterrâneo ali, nessas partes mais embaixo ali. E aí evitando também algum tipo de problema, né, associado a isso. Como funciona então um aterro sanitário, né? Existe toda uma organização, existe toda uma dinâmica, né? Observe, né, esses tubos de drenagem que eu disse para vocês, o tubo dreno, né, para a liberação desses gases, né, para que não fiquem concentrados em áreas mais rebaixadas ali, tá? Evita, né, um problema. E existe também o drenagem do chorume, para que o chorume não fique também preso lá, ele acaba escoando para outras áreas, né? E daí ele é processado e ele é utilizado para outros fins. Às vezes ele pode ser processado e devolvido para a natureza. Observe aí como é que funciona. Então, pessoal, esse lixo ele fica sobre, né, uma manta, um material de grande tecnologia, tá? Para que ele não ofereça riscos ao meio ambiente. Já o aterro controlado, ele só tem ali o lixo, ele fica exposto, né, em algumas áreas, tá? Mas o churume ele acaba se infiltrando no solo normalmente e causando danos. Ele até existe ali uma captação de queima de gás metano, mas ele é uma estrutura que é intermediária, ele fica entre o aterro e entre o aterro sanitário. E temos o lixão, pessoal, esse sim provoca muitos danos ao meio ambiente. Ele está totalmente exposto, né, aos animais, inclusive, né, você observa muitas aves, né, que acabam espalhando essa doença, acabam espalhando, né, coisa ruim. E o problema é que você acaba vendo até crianças trabalhando nesses lixos abertos, nesses lixões, pessoas que vivem disso, né, pessoas que acabam, né, se expondo, né, aos mais variados tipos de doenças e, enfim. Esgotamento sanitário, né, as cidades, muitas carecem desses serviços, né, de esgotamento sanitário, que vem a ser um sistema constituído pelas atividades de infraestrutura, instalações
de coleta, transporte e que tratam a água. Então, elas é o sistema de limpeza, né, da água, né, que você está consumindo no seu dia a dia. Só que essa água ela tem todo um processo, né? Ela tem todo um ciclo. Então ela vai sair ali, né, através do seu esgoto, do lançamento, né, do esgoto, novamente vai retornar, né, às empresas, essas empresas vão processar essa água e novamente essa água volta para você limpinha. Então, esse é o processo. E como é que funciona então? As cidades recebem água limpinha, né, as casas e os prédios, e aí através do esgoto retorna, né, para o sistema, né, para as empresas que processam a água e filtram ela e devolvem ela limpinha para ser utilizado novamente. Existem cidades que encarecem muito desse serviço, né? E existem outras que estão bem desenvolvidas, né? Que conseguem fornecer para sua população uma água sem perene, uma água constante e sempre bem tratada, bem limpinha. Classificação de municípios por índice de escassez de água. Existem algumas regiões de água que tem muita escassez física da água, tá, né? Que não tem, né, não tem a presença da água. E a gente pode classificar aí como sertão nordestino como a região, né, ou a porção de terras ali que sofre mais, né? Isso muito em função do clima ser muito extremo, ali, clima semiárido. Então observe, né, aquela porção do sertão nordestino em vermelho, onde existe grande escassez física de água aqui no Brasil. Ah, e pessoal, e quando fala, né, de energia renovável, a gente está falando de fonte alternativa da energia, né? Alguma fonte alternativa a essa que a gente utiliza no mundo todo, nas mais diversas cidades espalhadas pelo mundo todo, principalmente em decorrência da industrialização da atividade industrial, dos avanços industriais. O hidrocarboneto ele provou ser economicamente muito mais viável, energia proveniente, né, de combustível fóssil. Só que ambientalmente é uma energia muito tóxica, muito nociva, muito poluente. Então, energias renováveis são aquelas que não utilizam combustíveis fósseis, são aquelas que utilizam energias que podem ser renovadas, né, pela natureza e que estão muito mais próximas da sustentabilidade, tá? De um desenvolvimento sustentável. Então, as agências internacionais estimam que 30% da energia do mundo até 2050, 30% de toda a energia consumida nas cidades serão provenientes, né, da energia solar, aquela que se dá a partir, né, da energia captada por placas fotovoltaicas, as placas que captam a energia solar e distribuem de forma como energia elétrica, tá? Distribui de várias formas para utilização para uso doméstico. Em algumas cidades desenvolvidas, uma nova geração de pequenas turbinas aerogeradoras estão sendo instaladas nos edifícios. Isso aí para gerar energia proveniente do vento. Então, as cidades estão se desenvolvendo, pessoal. Moradias inteligentes, casas, né, totalmente sustentáveis que reutilizam a água, casas que conseguem utilizam energia solar, né? Então são vários sistemas que podem ser utilizados com uma cobertura ecológica, por exemplo, aquela cobertura com vegetação, tá? Então observe ali uma turbina aerogeradora, painel solar, enfim, um sistema de reuso da água para diversos fins, um sistema de aquecimento da água também a partir
né, da energia solar. Olha, observe a cobertura dessas casas, como que bonito que fica, inclusive esteticamente. Pessoal, muito obrigado. Essa foi mais uma atividade, essa foi mais uma videoaula, tá? Eu quero que vocês leiam a apostila de vocês, que ali tem muito conteúdo interessante, né? Conteúdo de apoio a essa aula, a esse vídeo que eu passei para vocês hoje, que eu trabalhei com vocês hoje, tá? Então, as atividades relacionadas a esse assunto eu estarei disponibilizando no portal acadêmico, tá? No portal Unimestre ali na produção acadêmica, ok? Tudo de bom para vocês, um abraço e é isso aí. Um abração, tchau, tchau.